Bom, então vamos falar sobre o Pai Nosso. Essa oração, essa prece, ela é muito forte, ela é muito poderosa, e se a gente prestar bem atenção como nós oramos ela, a gente teria vergonha de orar, porque a gente vai ver que a gente quase nunca cumpre o que nós falamos nessa oração. Então nós começamos, Pai, Pai de quem? Né? Já começa por aí. A gente fala Pai Nosso, mas a gente tem consciência desse Pai? Não é meu pai, não é seu pai, é Pai nosso, é Pai de todos. Isso significa que todos nós somos irmãos. E até onde vai a nossa consciência disso? Porque chamar a pessoa que nós gostamos muito de irmão é fácil. Agora, chamar aquele que nos agride, chamar a sociedade de uma forma geral, os governantes, as pessoas que causam a morte, causam tanta desgraça na vida do próximo, a gente tem consciência que aquela pessoa é o nosso irmão? Então, quando nós falamos Pai Nosso, a gente tem que ter essa consciência, que da mesma forma que nós pedimos, todos os nossos irmãos merecem esse apoio do Pai também. Pai nosso que estás no céu. Esse estás no céu, a gente tem que lembrar que na época que Jesus ensinou isso, a terra era plana, né? O que as pessoas conheciam era a terra, o céu é o que está em cima e o que está embaixo da terra. Não se tinha conhecimento do universo como nós temos hoje. Então, esse estás no céu era uma forma que as pessoas tinham é onde ficava o ser superior, é onde ficava Deus. Então, eles sempre se remetiam aos céus quando queriam falar a Deus. Santificado seja o teu nome, santificado seja. Isso nos remete muito a uma oração de louvor. Quantas vezes a gente ora pedindo ajuda, principalmente, né? A oração a gente pede bastante, mas quantas orações nós fazemos para louvar a Deus, né? Para agradecer a Deus tudo que nós já recebemos, por tudo que nós temos de bom. E a gente reconhece as obras de Deus, tanta coisa boa ao nosso redor, né, para santificar, para louvar, mas nós reconhecemos essas coisas boas para poder fazer esse louvor. E o livro dos Espíritos nos traz, né, que nós reconhecemos o autor pelas obras, assim como nós reconhecemos o pintor pelos quadros dele. Então é só olhar ao nosso redor, só se deixar tocar pela natureza, por toda a beleza que nós temos, que a gente reconhece Deus nesses pontos. E a gente chega a ser ingrato quando nós não reconhecemos isso, porque muitas vezes a gente fica preso nos nossos problemas e é mais fácil, né, ou mais confortável de uma certa forma a gente ficar tão preso ali nos problemas e não ver as coisas boas ao nosso redor. Às vezes a gente fica preso a uma pessoa, a uma situação, a uma coisa ruim, mas tem tanta coisa boa em volta e a gente deveria prestar mais atenção às coisas boas e a louvar mais a Deus, agradecendo por tudo isso. Venha ao teu reino. Pois é, o reino é dele. Ele quem manda, ele quem faz, o reino é dele. Ele nos deu sabedoria para a gente usar, para fazer muita coisa boa. Se a gente usasse a sabedoria que Deus nos deu, a gente não ia sofrer tanto, né? A gente ia ajudar mais o próximo e ia sofrer menos. Assim como o forte sustentaria o fraco, ao invés de esmagar ele, né? A gente evitaria muitos males que, por acaso, muitos dos males que nós sofremos é gerado por causa dos nossos excessos, dos nossos abusos, né? E aí a gente abusa, a gente comete vários excessos e depois a gente não quer sofrer as consequências. A gente não quer colher o que a gente planta. Aí fica fácil, né? E nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, para que a gente tenha o mérito e que a gente tenha a responsabilidade das nossas ações. A gente não pode ignorar essas leis divinas, né? Principalmente porque essas leis
estão gravadas na nossa consciência. Se a gente viola essas leis, é porque a gente está desprezando. Um dia a gente aprende, né? A gente tem muito para aprender, muito para caminhar, muito para evoluir. Até lá, até a gente aprender, a gente continua reencarnando. Uma hora a gente aprende, uma hora a gente consegue. Que seja feita a tua vontade. Pois é, a vontade é dele, né? Não importa o local, não importa o que seja, o que importa é que a vontade é dele. E mais uma vez, a gente ignora isso. Nós devemos agir com a submissão ao pai, assim como nós éramos crianças e nós obedecíamos os pais, né? Sem questionar e sem nada, porque os pais sabem o que era melhor para a gente. E a gente só obedecia, mas a gente não, muitas vezes não consegue fazer isso com Deus. A gente não consegue obedecer, a gente não consegue ser submisso ao pai, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente que fica teimando ali, querendo alguma coisa, que nem sempre é o adequado, né? Ah, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pois é, o pão alimenta o corpo, mas nós devemos pensar nesse alimento também como espiritual, né? O alimento espiritual. Deus nos dá o trabalho, então o trabalho é uma lei divina, então nós temos que trabalhar para conquistar as nossas coisas. Nada cai do céu. Então, sim, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar as nossas coisas. É a famosinha frase, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Bata e a porta abrir-se-vos-á, porque se a gente não fizer nada, se a gente não trabalhar, se a gente não correr atrás, a gente também não consegue. E aqueles que não podem trabalhar, né? De repente não pode trabalhar de uma certa forma, mas nos dias atuais, com tanta tecnologia, com tanta coisa, a gente sempre consegue trabalhar de alguma forma. E por mais que a gente erre, a gente tem que ter essa consciência que nós erramos e a gente pode sempre voltar para Deus, assim como o filho pródigo voltou, né? Desde que nós nos arrependamos, desde que o nosso retorno seja sincero de coração, que nós estejamos arrependidos de coração mesmo. E voltar para o Pai com o coração aberto. Lógico que a gente vai ser perdoado, né? Que pai que não perdoaria um filho? Que pai que daria uma pedra quando o filho pede pão, né? A gente não pode reclamar, né? Se a gente cair em desgraça, mais uma vez porque a gente colhe o que a gente planta. Então, muitos pais também tá vendo que o filho não está indo por um caminho bom, mas às vezes deixa porque é uma forma do filho aprender. Então a gente tem que parar e reavaliar as nossas atitudes também. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eita, eu acho que se eu pudesse escolher a frase mais difícil do Pai Nosso seria essa. Eu acho que essa frase aqui teria que ser uma palestra à parte, né, de tanta coisa que vem junto nessa frase. Aí nós começamos a falar do esquecimento e do perdão das ofensas, porque a gente quer que Deus nos perdoe, mas a gente não quer perdoar ninguém. Nessas situações, o tempo ele chega a ser um excelente aliado, né, para a gente esfriar a cabeça, para a gente repensar as nossas atitudes, para a gente se colocar no lugar de quem nos ofendeu, para tentar entender, porque muitas vezes o erro é nosso e a pessoa ela revidou em defesa para se defender das nossas atitudes. Outras vezes é um irmão que está desequilibrado, ele não sabe o que está fazendo e às vezes não é nem por maldade. Às vezes é a forma que ele foi criado, ele vive num meio assim, então aquilo é natural para ele. Eu tiro como exemplo, eu tenho a oportunidade de viajar consideravelmente a trabalho e eu conheci diversas regiões do Brasil e eu fico fascinada pela cultura de cada local. E tem local que aquela cultura, eu olho assim e falei, gente, eu não me encaixaria aqui,
porque é uma forma de falar, é uma forma de tratar as pessoas, é uma forma de viver completamente diferente daquela que eu fui criada, daquela que eu vivo atualmente. Então, tem lugares que chega a ter uma repulsa, assim, fala, nossa, como que as pessoas se tratam desse jeito? Mas para elas é normal, para elas aquilo é o que elas aprenderam, é o que elas vivem, e elas se entendem daquela forma. Então, o Brasil é muito grande, existe esse choque de cultura, né, que nem sempre a gente entende, muitas vezes até nós somos criticados pela forma como que nós agimos, mas é cultural. Então, às vezes, nós somos ofendidos ou nós ofendemos, mas a gente nem tem muita noção que nós estamos fazendo isso, porque é o nosso meio, né, o meio que nós vivemos. E também temos sim aqueles irmãos que são desequilibrados, né, que têm o prazer de ofender. E aí, se nós temos consciência disso, nos cabe orar por aquela pessoa e pedir que a espiritualidade auxilie aquela pessoa, porque é um irmão que está desequilibrado, é um irmão que precisa de conhecimento, precisa de ajuda, né? Então, algumas pessoas nós temos simplesmente que deixar que a espiritualidade cuide e orar, mas não guardar essa mágoa, não guardar esse rancor, nós precisamos perdoar, mesmo que a gente ache que o outro não merece perdão, mas nós precisamos de paz, nós precisamos ter o coração tranquilo, nós precisamos ter o coração aberto, né, sem guardar mágoa, sem guardar peso, porque quanto mais a gente remói isso, pior fica, porque fica um sentimento, uma ligação, e isso pode até se prolongar por outras encarnações. Se a gente tiver que pedir desculpa por alguma falha nossa, vamos pedir. Não tem nada de errado, a gente está aqui para aprender. Pedir desculpa para o próximo não é vergonhoso. Pelo contrário, é um sinal de maturidade, é um sinal de que a gente reconhece que nós erramos e que nós estamos aqui para aprender. Quem nunca errou? Né? Como já ensinou JC, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas o que a gente faz? A gente é doido para pegar na pedra e atirar, né? Pois é. Então, vou preparar uma palestra para falar desse tema, porque o assunto é bem extenso. Bom, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. As tentações aqui na Terra são inúmeras, né? E tem muitos espíritos não esclarecidos que sempre sugerem alguma coisa para a gente, alguma coisa ruim, sempre sugerem a toda hora, porque estamos num planeta em transição, né? Mas ainda um planeta de provas e expiações, então um planeta riquíssimo aí em espíritos não esclarecidos. Eu gosto sempre de utilizar esse termo porque não existe espírito mau, existe o espírito que ainda não conheceu o amor. Existe o espírito que ele não tem esclarecimento suficiente das coisas ao redor dele. Então, isso daria outra palestra também, né? Falar sobre o bem e o mal. Mas o mal é a ausência do bem, a ausência do amor. E se nós estamos evoluindo, uma hora a gente aprende. Então, a gente sempre tem que tentar, pelo menos, vibrar alto, estar sempre em sintonia com a espiritualidade maior, porque a gente se cerca de uma vibração maior e a gente acaba afastando esses espíritos não esclarecidos que poderiam ficar na nossa orelha ali, sugerindo diversas coisas. E mesmo que eles fiquem, que eles sugiram, né? A decisão é nossa. Mais uma vez, a decisão é nossa. Então, se a gente cai em tentação, a gente tem que assumir as caquinhas que a gente faz, né? Então, sempre manter a vibração alta, sempre ter o discernimento para quando se deparar em determinada situação, ver o que é o melhor, né? O verdadeiro espírita é aquele que consegue controlar as suas más tendências. Profundo, profundo isso. A gente teria que ter isso sempre em mente, porque as tentações do dia a dia são inúmeras.
E a gente tem que resistir, a gente tem que se manter no caminho do bem, a gente tem que fazer o esforço maior para que isso aconteça. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo que isso nos prejudique materialmente falando, né, nos prejudique aqui na Terra de alguma forma, mas a gente tem que fazer o que é certo. E para fechar, que assim seja. Será mesmo? Que assim seja significa aceitar tudo o que nós falamos no Pai Nosso. A gente faz uma oração belíssima dessa e a gente entrega, que assim seja. Será que a gente realmente está entregando? Será que a gente realmente confia e faz tudo aquilo que nós acabamos de orar? Será que a gente consegue cumprir tudo isso? Então, eu acho que eh, fica a reflexão para quando nós formos orar o Pai Nosso, a gente levar essa prece com mais seriedade, com mais compromisso. Tem um detalhe que André Luiz nos traz nas obras dele, ele diz que o verdadeiro Pai Nosso mesmo, ele é diferente do que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia, nós sabemos que ela foi mexida muito. Então, André Luiz nos conta que o verdadeiro Pai Nosso, ele era diferente, ele era maior e ele era muito mais profundo. Aí eu fico me perguntando, a gente mal dá conta de cumprir o que Jesus nos falou? Imagina se a gente tivesse o verdadeiro Pai Nosso mesmo. O trabalho que a gente não ia ter, né? Então, fica a reflexão, é uma oração muito comum, mas uma oração muito profunda para a gente orar com mais fervor, com mais consciência daqui para frente. E é isso, vamos encerrando nossa reunião da noite.